Fala, torcedor, aqui é o 12º jogador e nesse vídeo iremos falar de Botafogo e Red Bull Bragantino, o único jogo da Copa do Brasil dessa terça-feira, e também sobre 3 pontos importantíssimos conquistados pelo Grêmio dentro de casa em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Torcedor! Ontem, na terça-feira, tivemos 2 jogos, um pela Copa do Brasil, outro uma rodada atrasada do Brasileirão, onde o Grêmio enfrentou o Fortaleza dentro de casa. Começando pela Copa do Brasil, o Botafogo recebeu o Red Bull Bragantino no Newton Santos e ganhou por 2-0, um resultado extremamente importante que basicamente adianta o processo do Botafogo, né, que busca essa Copa do Brasil, título que o Botafogo inclusive não tem na sua galeria, né, no ano passado conquistou um dos que não tinha, que era a Libertadores, e esse ano obviamente vai brigar por esse título de Copa do Brasil. O time vem se reforçando muito, obviamente que não é só para a Copa do Brasil, é para todas as competições, mas a Copa do Brasil, para mim, né, o Botafogo deveria dar uma atenção a mais por ser um título que o Botafogo não tem. Ontem foi um jogo com bastante equilíbrio em vários momentos, né, o começo do jogo era um lá e cá, era um jogo com oportunidades para as duas equipes, porém com o Bragantino sendo mais perigoso e forçando, né, o goleiro John a trabalhar mais, apesar do Botafogo ter algumas chegadas importantes durante esse início de partida. A partir de um ataque do Botafogo pelo lado direito, uma bola cruzada para o meio da área, o Montoro abriu o placar. Quando o Botafogo abriu o placar, o Red Bull sente muito o gol do Botafogo, o Botafogo melhora e termina o primeiro tempo melhor, até fazendo seu segundo gol, numa jogada que o Barbosa inicia roubando a bola lá no ataque do Bragantino, arma-se a jogada pelo lado esquerdo, o Barbosa ataca o espaço deixado pela zaga do Bragantino e faz o gol de cabeça, fazendo assim 2-0 para o Botafogo, e o Botafogo terminou o primeiro tempo bem melhor do que o Bragantino. No segundo tempo, o Botafogo basicamente só ficou mais tranquilo, segurando o jogo, se defendendo e evitando, né, os ataques mais fortes do Red Bull Bragantino, né, principalmente marcando muito bem o John, que é o principal armador da equipe de Bragança Paulista. E aí basicamente controlou o jogo, controlou o resultado e conseguiu o 2-0 importantíssimo, até porque na próxima semana terá o Red Bull Bragantino lá em Bragança, e a gente sabe que lá em Bragança o Bragantino costuma ir muito bem. A gente pegar as estatísticas do jogo, o Botafogo teve 49% de posse de bola e o Red Bull 51%. Finalizações 16 do Botafogo, 10 do Red Bull Bragantino, 7 do Botafogo no alvo, 4 do Bragantino no alvo, porém chances claras 4 do Botafogo, nenhuma do Red Bull Bragantino. Se a gente pegar a defesa dos goleiros, 5 defesas do Cleiton, 4 defesas do John, inclusive uma dessas do Cleiton foi uma defesaça, numa baita bola do Savarino, já no segundo tempo, se não me engano. O Savarino acha um passe sensacional para o Arthur Cabral, o Arthur Cabral bate uma boa defesa do Cleiton. O Arthur Cabral poderia ter finalizado um pouquinho melhor? Poderia, mas o Cleiton fez uma grandiosa defesa para manter o 2-0 naquele momento. Como eu disse, o primeiro tempo teve um Bragantino superior no início, apesar de um jogo lá e cá, o Bragantino teve as principais chances. Depois do gol do Montoro, que abriu o placar, o Botafogo foi muito superior, chegou ao segundo gol e poderia ter feito até mais ainda no primeiro tempo, né? E aí, passando para o segundo tempo, o Botafogo ficou administrando o resultado. Quando tinha posse de bola, tentava criar, obviamente, mas criou suas principais chances no contra-ataque. E o Bragantino esbarrou numa boa marcação em cima do John, que dificultou muito a vida da equipe de Bragança Paulista, apesar do Bragantino ter algumas chances de perigo, ou parando no John, ou parando numa pontaria abaixo das expectativas, principalmente do Eduardo Sacha. Mas, né, o todo do jogo é um resultado importantíssimo para o Botafogo, que agora vai para Bragança com 2-0, né, algo bem tranquilo para se segurar e pode até ganhar do Bragantino lá em Bragança. O Bragantino que pós a pausa da Copa do Mundo de Clubes caiu muito de rendimento perto daquele Bragantino que a gente estava acompanhando, né, no pré-parada, né? Quase falei pós, não, mas no pré-parada. Agora passando para Fortaleza e Grêmio, na verdade Grêmio e Fortaleza, jogo que aconteceu lá na Arena do Grêmio no Rio Grande do Sul, rodada 14, né, ou seja, uma rodada atrasada aí do Campeonato Brasileiro, um resultado que qualquer um que vencesse estaria ali nessa briga contra o rebaixamento. Os 3 pontos foram para o Grêmio,
Tá? O Grêmio venceu o jogo por 2-1 com 2 gols de pênaltis em 6 minutos. Sim, o goleiro do Fortaleza fez 2 pênaltis em 6 minutos. O Bright White foi lá e converteu os 2. A realidade do jogo é que o Grêmio começou bem superior ao Fortaleza. Tá? O Grêmio fez um início de jogo muito melhor do que o Fortaleza. E nesse início, o Magrão, né, que é o terceiro goleiro do Fortaleza, que está tendo que jogar por conta das lesões dos 2 principais goleiros do time, acabou cometendo 2 pênaltis, né? Um no Kiki Oliveira, outro no Alisson, se não me engano, e com esses 2 pênaltis, o Bright White foi lá, converteu os 2 e abriu um 2-0 no placar. Depois do 2-0, o Grêmio, como sempre, como é de praxe dos trabalhos do Mano Menezes, tentou segurar o resultado, tentou acalmar o jogo, ficou mais lá atrás do que atacando em si, e aí o Fortaleza chega em algumas opções, né, chega em alguns momentos, e o Daverson diminui para a equipe do Fortaleza no gol lá de rebote. E depois, né, o Fortaleza foi tendo mais posse de bola, o Fortaleza foi tentando se reaproximar, o Grêmio ainda com algumas escapadas tentava chegar, mas mais uma vez o Fortaleza esbarrou numa pontaria tenebrosa. Fortaleza criou, chutou, finalizou, mas acertou acho que só 3 chutes no alvo. Então foi assim, um número de chutes no alvo muito abaixo. O Fortaleza continua com aquele problema que tinha com o Vojvoda, um time que criava em alguns momentos, né, e não tinha uma pontaria, perdia muito gol, desperdiçava muita oportunidade, e ontem foi mais uma vez isso que aconteceu. Então o Fortaleza criou mais que o Grêmio, porém a pontaria não ajudou a equipe do Leão do Pici, né, e o resultado é negativo, porque o Fortaleza não perdia ainda com o Renato Paiva, foi a primeira derrota do Renato Paiva, ele tinha empatado na estreia com o Bahia e feito um 3-1 no Bragantino no último jogo, e agora, nessa rodada atrasada, acabou perdendo para o Grêmio lá no Rio Grande do Sul. Os 2 pênaltis, obviamente, pesaram demais contra a equipe do Fortaleza. Se a gente pegar as estatísticas do jogo, 41% de posse de bola para o Grêmio contra 59% do Fortaleza. 10 finalizações do Grêmio, 12 finalizações do Fortaleza. No alvo, apenas 4 do Grêmio contra 3 do Fortaleza. Chances claras, 4 do Grêmio contra 2 do Fortaleza. Defesas dos goleiros, 2 defesas do Magrão e 2 defesas do goleiro do Grêmio. Foi um jogo muito truncado, foi um jogo muito pegado. São 2 equipes que estão muito abaixo dentro do campeonato. São 2 equipes que não jogam um bom futebol em 2025. Porém, eu acho que o resultado mais justo seria um empate, né? Mas o Fortaleza, pela pontaria, não conseguiu esse 1 pontinho, e os 3 pontos foram inteiramente importantes para o Grêmio, né? Foi muito importante para o Grêmio. Nesse momento, o Grêmio chegou a 16 pontos na tabela, né? Conquistou mais uma vitória e 16 pontos? Não, que 16, foi 16 jogos. O Grêmio tem 16 jogos. Ele tem 20 pontos. Exato, ele tem 20 pontos, abriu 5 pontos aí da zona de rebaixamento. Muito, mas muito importante este resultado para o Grêmio. Para o Fortaleza, o resultado é ruim, mas o Fortaleza já tem 14 pontos e já está brigando aí para sair dessa zona de rebaixamento. Veremos as cenas dos próximos capítulos. Mas é isso, torcedor. Gostou do meu vídeo? Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha o canal para fortalecer demais o meu trabalho, além de também ativar as notificações aqui nesse sininho que tem do lado do botão inscrever-se, para que você possa sempre receber essas notificações, tanto quando eu estiver ao vivo, em live, ou quando eu postar os vídeos novos. E é claro, não se esqueça de seguir o 12º Jogador em todas as nossas redes sociais, tanto o TikTok quanto o Instagram, que estarão aparecendo aqui embaixo. Até uma próxima. Valeu, fui e tchau!